Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Dr. Bezerra, essa casa de amor e conforto que sempre nos recebe com tanto carinho. Hoje nós teremos, para nos ajudar na nossa reflexão, a nossa companheira Dalvanete Albuquerque, que está vindo lá de Bangu, da Casa Luz e Amor, e ela vai nos falar sobre a emancipação da alma, tá? Vamos então fazer o nosso preparo. Alguma pessoa de primeira vez hoje? Não, né? Pelo menos até agora não. Então, nós vamos ler aqui, até que a Dalvanete mesmo fez o favor de abrir a página para mim, que hoje eu não tinha nenhum preparo já pré-escolhido, e a página que nós vamos ler é Nos Dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo, Efésios 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que, se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Após a leitura, então, dessa página, que será o nosso preparo para a reunião de hoje, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, para podermos conversar com o Mestre Jesus. Senhor Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, buscando, Senhor, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. Que possamos, Senhor,
buscar descobrir os nossos dons, as coisas boas, Senhor, que por certo cada um de nós tem dentro de si e que pode dividir com o outro. Que possamos, como disse a página, não querer atropelar o tempo, atropelar a vida, querendo de um momento para o outro resolvermos, Senhor, tudo que deixamos pendente em outras oportunidades de vida. Mas que nós tenhamos, Senhor, a certeza de que Tu estás conosco, nos guiando, fortalecendo e acompanhando. E que, a cada dia, poderemos sempre progredir um pouco mais. Ampara, Senhor, a nossa amiga Dalvanete, que será a intérprete dos Teus ensinamentos na tarde de hoje. Que cada um de nós tenha os seus corações e mentes voltados para o estudo. E que possamos, Senhor, sair daqui bem melhores do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Bem, vou passar então agora a palavra para a Dalvanete, que vai falar, como eu já tinha dito antes, sobre o tema a emancipação da alma. Boa tarde para todos. Primeiro, a minha gratidão pela oportunidade, pelo acolhimento, que Deus continue abençoando esta casa, renovando sempre forças a todos os trabalhadores e todas as tarefas, ok? Trazemos o abraço da nossa Casa Espírita Luz e Amor, lá de Bangu. Eu e o meu marido Rui, que está ali escondidinho, tá? Sintam-se abraçados, ok? Ele é um rapaz tímido, eu já não sou tanto, só no comecinho, mas depois a gente se solta. Então, nós estamos com a tarefa de estudar emancipação da alma. E estamos nos tendo como orientação, buscando todo o apoio desse livro, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos guarda 4 grandes livros. É um livro só que contém 4 livros. O primeiro livro, ou o livro primeiro, fala de Deus e da criação. O que nós vamos conversar hoje está no livro segundo, que é dos Espíritos, da vida espírita. Esse capítulo da emancipação está dentro desse livro 2, que vai falar do Espírito, dos Espíritos, que é quem somos, a nossa essência, a nossa imortalidade, o processo de encarnação, o processo de desencarnação, a vida espiritual, a relação dos espíritos com o mundo material, é disso que se trata. E quando vai falar de emancipação, isso tem muito mais a ver com a gente ter a oportunidade de saber, reconhecer e desenvolver a graça de Deus, que é a página de abertura, os dons divinos. A alma é portadora de diversos dons. Esses que nós vamos aqui abordar é uma capacidade, são potencialidades, melhor dizendo, da alma. Nós possuímos poderes que sequer, muitas vezes, suspeitamos. Tantas vezes não temos a consciência desses poderes, desses dons. E essa emancipação, vamos ver com o andamento da nossa reflexão em torno desse livro, que começa lá na questão 400 e vai a 454, e
lá na 455 não é uma questão, é um resumo teórico. Então, tem muito o que nos dizer sobre potências e, particularmente, capacidades da alma que são favorecidas, facilitadas no estado de emancipação. O que quer dizer emancipação? Quando a gente vai lá no dicionário, emancipação tem a ver com liberdade, tem a ver com a possibilidade de me tornar independente. Isso que quer dizer emancipação. Quando fala de emancipação da alma, está informando e afirmando para cada um de nós que esta alma que sou, enquanto estou encarnado, não é um prisioneiro, uma prisioneira do corpo. Ela não se encontra fechada, como se estivesse dentro de uma caixa, presa numa gaiola. A nossa alma não é presa ao corpo, ela é ligada ao corpo. Melhor dizendo, a gente fala de espírito. Quando encarnados, chamamos de alma. Isso é só uma noçãozinha para a gente não se perder, né? Então, enquanto encarnado, nos referimos à alma, e desencarnado a espíritos. Mas somos espíritos. E este corpo é uma ferramenta, todos nós sabemos. Mas nós não estamos presos, no sentido de que não tem possibilidades dessa alma acessar certas potências, tá? Então é interessante, e eu vou citar aqui, que está na questão 402, algo que eu considero assim, muito bonito, é quase que um poema, de tão bonito, né? Na resposta dos espíritos, é somente uma citação. Ele diz assim: a emancipação da alma é a porta que Deus lhes abriu em direção aos seus amigos do céu. Olha que coisa linda. Para o espírito, a vida de encarnado tem muitas restrições, imposições que a matéria nos coloca. E é evidente que o espírito anseia maior liberdade, estar nas posses de suas faculdades. Então, existe um meio que Deus nos faculta de não estarmos o tempo todo aterrados, né, restritos materialmente, que são os estados de emancipação. O primeiro é o que todo mundo aqui realiza, especialmente à noite, que é o sono, né? O sono é um recurso fisiológico que vai favorecer a nossa emancipação. Durante o sono, o espírito ele pode se liberar parcialmente e ter conexão com o mundo espiritual, por exemplo. Não só com o mundo espiritual, uma conexão maior consigo mesmo, no nosso inconsciente. Então ele pode acessar memórias de existências passadas, memórias mesmo antigas desta existência atual. Pode também ter uma projeção e intuir questões futuras. Pode ter uma excursão em outros lugares do nosso planeta, visitar entes queridos e também ter acesso a regiões espirituais. Olha só, o que pode acontecer durante o nosso sono? Evidentemente que esta emancipação não acontece de igual modo para todos. Exigem algumas condições. Alguns não vão sair sequer do próprio quarto. Né? Outros têm as possibilidades de ir a mundos muito além. Raríssimos.
Mas é a possibilidade de entrarmos na vida espiritual, nem que seja um tantinho assim, não saindo do nosso quarto, tá? E há um fenômeno que é o fenômeno dos sonhos, enquanto estamos no sono. Então, o sono, ele dá um relaxamento tal que vai facilitar esse libertar parcial do espírito. É claro que é parcial e não definitivo, porque se fosse total, seria o desencarne. Então, por mais que este espírito possa acessar regiões espirituais ou distâncias longas, ele não se acha totalmente liberto do corpo. Ele se mantém graças ao quê? Ao perispírito, que é esse intermediário, é um corpo semimaterial. Os espíritos possuem um corpo semimaterial. E este corpo, ele, por ser imaterial, não sofre as ações de deteriorização que um corpo físico tem. Então, o que morre é a nossa roupagem física, mas este corpo perispiritual, ele se mantém. É claro que ele sofre a influência por ele ser semimaterial, quer dizer, uma porção dele está mais quintessenciada, se aproxima mais da dimensão espiritual, e uma outra porção tem elementos materiais mais em acordo com a ambiência material do planeta onde aquele espírito está ligado. Então, por ser esse corpo capaz de elasticidade, de plasticidade, ele pode diminuir, ele pode aumentar, ele pode se expandir. Por isso que se permite que a consciência possa estar em outros lugares, ok? Então, o sono é uma atividade física que afrouxa esses laços, que permite que o espírito entre mais em contato com o mundo espiritual. Daí, alguns sonhos serem com pessoas que já faleceram e que você conheceu, né? Pode ser um parente muito querido, ou então com outros que você acredita que não conheceu, mas são entes amigos ou familiares de outras existências, porque os laços de afeto não terminam com essas mudanças que a gente faz, né? Esse trânsito de encarnação, desencarnação, reencarnação, não. Então a gente pode ter esse relacionamento. Poxa, eu sonhei com pessoas que, foi um sonho tão intenso, a gente conversava, a gente fazia coisas, mas eu não conheço essas pessoas, né? São esses entes. Mas assim, também não acontece somente esse aspecto no sono, especialmente com os sonhos. Aí o pessoal que é da área da psicologia, por exemplo, mais especialmente da psicanálise, vai saber que há material do inconsciente, recalcados, que o espírito pode acessar, né? E a forma de isso ficar um pouquinho quando se recorda, porque é difícil às vezes recordar de sonhos. Tem gente que recorda, né? Várias vezes. Tem sonhos que a gente não recorda, mas a gente está sempre sonhando. Mas esse material do inconsciente pode vir, são produtos dos recalques que a gente tem e tudo mais, e apresentar-se em forma simbólica. Às vezes você sonha assim, poxa, eu sonhei com uma cobra me picando, né? Necessariamente você teve contato com um animal, mas aquele animal pode ser um símbolo de algum conflito que está no seu inconsciente, de algum material recalcado. Então, como você aqui na Terra costuma ter essa leitura, por exemplo, de que cobra, você acredita que é traição, aí de repente o inconsciente mostra a cobra para dizer que você tem que estar atento a algum aspecto seu, né? Que pode estar te tirando do caminho, vamos dizer assim.
Você mesmo pode estar se picando, por exemplo, né? Isso vai exigir autoconhecimento. Por isso, gente, eu gostaria, assim, a gente, embora fale aqui da emancipação da alma, todo o material espiritual que nos vem de conhecimento tem também, não podemos deixar de perceber, né, a sua influência nos aspectos morais da vida. Então, esse conhecimento tem que ter uma finalidade, né? E a gente vai conversar isso um pouquinho mais adiante, tá? Então, vamos lá. O que é, eu até falei um pouco, mas agora eu vou trazer, né, esse conteúdo mais teórico. O que é emancipação da alma? É um estado durante o qual a alma liberta-se parcialmente de laços que aprendem, aspas, né, ao corpo físico e recupera algumas de suas faculdades espirituais, podendo então participar de atividades no mundo espiritual e comunicar-se com desencarnados. Ok? Então eu já dei aqui um exemplo. Um dos meios de emancipação da alma é o sono. Um dos meios facilitadores é o sono. Todos nós, então, vivemos essa experiência noturnamente. E é tão interessante, mesmo aquele cochilinho depois do almoço, alguns chamam de madorna, né? Você deita, alguns até dormem 1 horinha, 2 horinhas. Eu não consigo dormir 1 horinha, 2 horinhas depois do almoço, né? No máximo, às vezes, uma coisinha assim, meio 10 minutinhos. Mas esses 10 minutinhos, não parece que é um tempo muito maior? Já repararam isso? Você acorda assim, de repente, nossa, só passou 10 minutinhos ou menos. Mas a impressão que você tem é que você ficou, sei lá, 1 hora em algum lugar, vivendo alguma coisa. Então, uma coisa que eu gostaria de abordar é que, quando a gente vai estudar a emancipação da alma, é como se Kardec, quando colocou essas questões, chegasse para a gente e dissesse assim: tudo bem, eu estou falando que nós, em essência, somos espíritos imortais, que a morte não existe, que a gente vai para o plano espiritual, que a gente vai reencarnar e tudo mais. Mas agora ele sentiu necessidade de provar para cada um de nós como nós podemos saber que somos espíritos imortais. Pela emancipação da alma. É a prova cabal. E um dos exemplos, se somos observadores, atentos, despidos de preconceitos, vamos perceber isso, né? O que eu quero dizer? Se alguém, um outro exemplo, eu estou em casa e de repente aparece um pai que já desencarnou na minha casa, eu posso olhar para ele, nossa, eu estou tendo a possibilidade de ver o meu pai novamente, né? Eu tenho um pai desencarnado, né? Outro dia eu recebi um abraço dele lá no céu. Então é uma coisa especial, muito maravilhosa. Mas se eu tiver um preconceito, eu não acredito em espíritos que ficam lá vivos depois da morte, e eu tenho uma crença em Satanás, por exemplo, eu posso dizer que aquele ali é o Satanás que veio me enganar, apresentando-se como meu pai, mas né, a habilidade dele de me forçar alguma coisa, de me enrolar. Eu posso, não posso? O meu preconceito pode dar uma visão equivocada daquela experiência. Então agora eu vou voltar de novo para onde eu estava, né? Se eu não tenho esses condicionamentos, se eu não tenho esses preconceitos, então eu posso, junto aqui com Kardec e os espíritos, neste capítulo que é o 8º, do 400 ao 454, ter a prova cabal de que eu sou um espírito imortal.
Já começa com o seu simples cochilo de 1 minuto e que você tem a sensação de que ficou 1 hora fazendo alguma coisa, vivendo alguma coisa, com algumas imagens, com algumas pessoas, com alguma história. Como é possível você ter a experiência de algo maior dentro de um tempo menor? Essa é uma primeira prova. Está ali no seu cochilo. A outra é aquela que a gente visita o nosso espelho. Uma coisa é quando eu visito o espelho, não sei se boa parte aqui já tem mais de 40, eu já tenho, bem mais de 40, né? Mas o pessoal, mas não precisa falar não, fica aí na de vocês. Mas o pessoal que já passou de 40, né, vai lembrar quando tinha 30 e que olhou no espelho aí viu o rostinho de 30 anos. Aí agora, aos 40, ou aos 50, ou aos 60, né? Vai ao espelho e olha, nossa, a pele realmente enrugou, o cabelo ficou branco, não é isso? Mudou a minha expressão um pouco pela idade, mas eu tenho a sensação de ser eu mesma, o eu não mudou. Né? Tanto que algumas pessoas mais velhas falam, engraçado, eu não me sinto como se eu tivesse 60, 70 anos. Então, olha só, enquanto o corpo decresce, a essência do eu, a minha percepção do eu, permanece. Ora, o tempo e nem o corpo altera isso. Se não altera, isso quer dizer o quê? Que esse eu não é afetado pelas alterações físicas. Então, ele permanece. Se o corpo cair, ele fica. Essa é outra prova. Já pararam para pensar nisso? Que isso prova que nós somos imortais? É interessante. Aí vamos voltar mais um pouco, porque não ficamos só no sono, gente. Existem ainda outros níveis de desprendimento. O sono é um dos facilitadores, mas existem outros, tá? Um deles é o fenômeno de dupla vista, ok? Ou segunda vista. Alguns falam segunda vista e outra dupla vista. O que é isso? Isso aqui não necessariamente você está dormindo, não é isso. Mas você pode, em estado de vigília, de alguma forma ouvir alguém ou vozes e você pode ver. Aí você vai dizer, nossa, eu vejo. E às vezes eu escuto. Pois bem, você só consegue fazer isso porque, mesmo não consciente, algo em você favorece que você tenha alguma emancipação. E aí a alma consegue captar a espiritualidade que está presente ali no ambiente em que você se encontra. Isso é uma outra prova. Se você vê, olha, até porque você já vê, né, já é uma prova muito grande, né? Eles existem, estão lá, mas também constata que você é imortal, porque você está sendo capaz de utilizar uma potência da tua alma, que é a visão. A visão é do espírito, independente do órgão visual. A audição é do espírito, independente do órgão da audição, ok? Então, isso também é uma emancipação. Aliás, gente, os fenômenos da mediunidade dependem de alguma emancipação. Né? Todos nós somos mais ou menos médios. Dependendo do grau de emancipação da sua alma, esta mediunidade vai se apresentar em determinadas maneiras para você. Enfim, mas aqui nesse capítulo está falando mais assim, as questões que a organização física favorece a emancipação. O outro, gente, ainda agora voltando para a questão do sono, é o sonambulismo. Outra prova é o sonambulismo. Vocês já viram alguém sonâmbulo? E tem vários graus, né? Tem aquele que de repente
senta na cama e sai falando, né? E conversa. Aí daqui a pouco volta a deitar. Aí na manhã seguinte você, poxa, fulano ou fulana, você de repente levantou e conversou comigo, falou isso. Aí a pessoa, não lembro de nada. Não é? Ou então tem uns que são um pouco mais complicadinhos. Levantam da cama, vão até a cozinha, abre geladeira, bebe água, depois volta. E tem outros que são mais complicados ainda. Você tem que fechar a porta, porque senão sai para a rua. Não é? Então, esse também é um fenômeno de emancipação. O corpo, sendo que essa emancipação, né, a alma, ela está no seu estado de contato com o mundo espiritual, mas ela ainda comanda o corpo. O corpo, ela dirige os passos desse corpo, né? Ela realiza movimentações com esse corpo, ela ainda está no comando, mas a consciência não está ligada às atividades cerebrais assim direta, de modo que quando a pessoa é despertada, ela não recorda. Nós só recordamos aquilo que o nosso cérebro consegue captar através dos 5 sentidos. Aí que vem a recordação. Por isso que muitas das vezes os nossos sonhos, melhor dizendo, quando a gente acorda, a gente não consegue lembrar, porque o cérebro não conseguiu a tempo captar algum registro. Ou então a gente só vai captar aquilo que está naquele momento assim, que ainda você não está totalmente acordado, você desperta, mas ainda está mais ou menos, então ali você ainda recorda alguma coisa. Mas depois, ao longo do dia, você já esquece, né? Então, o sonambulismo é mais uma prova. E o sonambulismo, ele pode ser tanto pelas questões orgânicas da pessoa, né, natural, ou também pode ser provocado. Então, quando você tem, se bem que isso é questionável por alguns, né? Não sei se vocês já viram esses programas em que parece lá uma pessoa fazendo uma hipnose, aí a pessoa que está sendo hipnotizada começa a se comportar de uma maneira que só responde à ordem do hipnotizador. Então, anda, sei lá, 3 passos, aí anda 3 passos, agora volta 5, aí volta 5, agora senta, e ela obedece, né? Então aquilo ali é uma espécie também de sonambulismo, sendo que provocada por uma ação de magnetizador. Mas alguns desconfiam se aquilo verdadeiramente acontece ou se pode ser uma espécie de, sabe assim, de você convencer o outro faz, e necessariamente ela está assim, no estado de sonambulismo. Então, é questionável. Mas, mediunicamente, pode acontecer que um desencarnado possa agir magnetizando aquela pessoa, e essa pessoa está em estado de sonambulismo, e o corpo está aqui, ela está comandando o corpo, mas ela tem observações, percepções diferentes. Ela chega a dizer, ó, agora chegou um espírito fulano de tal. E ele manda dizer essa e essa orientação. Ele está desse modo. Ou então emite tal receita, indica tal coisa. Então, o médium sonambúlico, por efeito do espírito, ele entra nesse estado e descreve tudo que está acontecendo. Outra característica ou outros recursos que levam à emancipação da alma, esses dois aqui que a gente vai ter que falar, que está lá no capítulo também, né, o capítulo 8º, não é muito simples não, que é a letargia e a catalepsia. Isso exigiria um maior conhecimento da área, assim, médica, maiores informações, tá? O que está por Kardec e pela espiritualidade ali sendo descrita é o seguinte, que tanto a letargia quanto a catalepsia, elas têm em comum o quê? A perda momentânea da sensibilidade e do movimento.
O que as duas podem produzir é essa perda de sensibilidade e de movimento. Na letargia, na obra espírita, Kardec diferencia da catalepsia da seguinte maneira. Eu terei que ler porque é um pouquinho complexo, tá? A diferença é que na letargia, o corpo todo é afetado. Então, essa paralisação dos movimentos ocorre no corpo todo, o que dá para alguns a aparência de morte. E na catalepsia, a suspensão é mais localizada e pode afetar uma parte ou mais do corpo. E pode até ser extensa, mas não dá essa aparência de morte. Isso é o que está no Livro dos Espíritos. Quando nós vamos pesquisar o campo da medicina atual, há aí uma diferença de como é tratado pelo Livro dos Espíritos. Por isso que eu falei que esse momento é um pouquinho mais complexo. Nós precisamos recordar que foi em 1857 a primeira publicação do Livro dos Espíritos. As ciências da área da psicologia, da neurologia e da psiquiatria ainda estavam engatinhando. Agora sim nós temos mais avanços. Então a compreensão se ampliou, ok? Não que o Livro dos Espíritos esteja falando uma inverdade, porque realmente o que caracteriza tanto a catalepsia quanto a letargia é a paralisação dos movimentos, a redução dos movimentos, que parece uma paralisação total, tá? É uma redução. E da sensibilidade. Isso é real. E a espiritualidade explica esse fenômeno como um fenômeno que vai favorecer a emancipação da alma. Tanto no estado cataléptico como também na letargia, né? A alma adquire mais ainda libertação. Ela age mais porque o corpo está dando menor resistência e o corpo não está tão desperto. Aliás, ao contrário, em algumas situações parece que esse corpo nem está vivo, como a gente vai ver um pouquinho agora com a ciência. Então eu vou abrir aqui uma aspa para explicar o que a ciência vem dizer para a gente, tá? A ciência já olha a letargia de um outro modo, como um distúrbio do sono. E eu não sei se vocês já viveram esse distúrbio, porque eu já vivi e não sabia descobrir isso hoje. Sabe aquele momento em que você está dormindo e daqui a pouco você desperta? Você está com os olhos assim que você acredita que estão abertos e você vê o seu quarto todinho e você diz assim, nossa, eu acordei. Só que você não consegue movimentar um dedinho. Já passaram por essa experiência? Eu já passei. E é nessa hora que eu sou visitada. Aí entra pela porta dentro algumas figuras. E alguns momentos foram assustadores. E só teve uma vez que foi uma visita abençoada. Que eu senti a mão do Espírito bem aqui na minha testa, e a mão era quentinha, ainda ouvia a voz fazendo a prece, né? E eu achava que estava acordada, só que eu não consegui me movimentar. Quando finalmente eu consegui me movimentar, eu não vi mais. Ou seja, aquele estado que eu me encontrava era a letargia. O que é letargia? É um sono muito profundo. Mas a sua consciência está desperta. Isso é que é letargia. E o que provoca a letargia? Ali eu tenho sensação de que foi provocado mesmo uma questão espiritual. Eu sou médium e foi facilitado. Mas isso também pode ocorrer por fenômenos como alcoolismo, cansaço extremo,
utilização de entorpecentes. AVC pode provocar isso. Depressão pode causar isso. E necessariamente você está dormindo, você pode estar no seu dia a dia, mas é uma prostração, é um sono de tal maneira que você não consegue sair da cama, você está desmotivado, é uma coisa horrorosa. Nesse sentido, esse estado de prostração também favorece esse desprendimento parcial, ok? E a pessoa está muitas vezes consciente. E essa pessoa tem tanto sono que você vai lá, grita, chama, ela até acorda um pouquinho, mas daqui a pouco ela volta, ela não consegue se manter acordada há muito tempo, tá? Então também a letargia pode ser esse processo patológico, ou então aquele da noite que você dorme e de repente você acorda e aí você se dá conta depois, na verdade você não estava acordado, porque você quer gritar, chamar alguém e você não consegue. Eu já passei por isso, meu marido do lado, eu querendo chamar por ele, né, e não conseguia, levei um tempo até recobrar de novo o uso das funções do meu corpo, ter o domínio do meu corpo, ok? Isso é a letargia. A catalepsia para a ciência já é algo mais avançado e mais profundo do que a letargia, né? A catalepsia, aí sim, é uma paralisação que pode ser de alguns minutos ou pode levar dias. Olha que coisa. E há pessoas com problemas mentais, esquizofrenia, por exemplo, que pode entrar nesse estado cataléptico, que a pessoa fica parada e não reage a nenhum estímulo. Você pode apertar o braço dela, você pode falar com ela, ela não responde. Em algumas situações tem que entrar com uma medicação para que ela recobre a movimentação. Eu já pude assistir uma pessoa num estado desse. É também chamado de catatonia, né? Então isso aí tem a ver com um transtorno psiquiátrico. Mas também há transtornos físicos que podem levar a pessoa a este estado cataléptico. Então, ali pode ser realmente, como o Espiritismo falou, né, parcial, você ter a paralisia de alguns membros, não conseguir falar, não conseguir ouvir, não conseguir se movimentar, e pode ser total, incluindo aí sim que é perigoso. A respiração fica de tal forma tão reduzida que vai aparentar o fenômeno de morte. Aparenta a morte. E teve época que algumas pessoas foram enterradas porque se acreditavam que estavam mortas e estavam em estado cataléptico. Isso também promove a emancipação da alma. Gente, aqui não fala, mas existem também aquelas situações em que a pessoa fica internada, né, em coma. Isso também favorece a emancipação. E é comum relatos de pessoas que retornam do coma informando que foram a lugares, conversaram com espíritos, tiveram orientação, né? Então é muito comum. Então isso também propicia. Gente, não faltam, é isso que a gente quer dizer, né, provas da imortalidade da alma. Se nós estivermos atentos, estudarmos a questão do preconceito, vamos ser forçados a reconhecer essa prova. E existe ainda um outro estado que é chamado de êxtase, raríssimo, que aí já não é só entrar em estado de sono profundo ou similar à catalepsia, que é a paralisação, né? Mas a consciência ir a lugares muito distantes, inclusive a planos espirituais elevados. Tem um exemplo de Chico Xavier. Aqueles que conviveram com o Chico mais de perto, os amigos de Chico, de vez em quando fazem relatos de experiências de Chico Xavier, né? De Emmanuel acompanhar Chico a instâncias espirituais.
E Chico ter conversas, né, prolongadas e visitar, inclusive, regiões fora do sistema solar. Uma das histórias é até engraçada, né? Porque Emmanuel foi levando Chico, né? E ele passou do sistema solar e começou a adentrar em outras regiões e foi indo. Aquilo ficou tão grandioso que o Chico falou assim: vamos parar um pouquinho, vamos parar um cadinho. Eu estou com vontade de voltar e tomar um cafezinho, assim, tipo, eu não aguento mais ver, é tão grande, eu não aguento, né? Olha só, olha que é Chico, né? Porque são situações, assim, de uma grandiosidade que é, gente, esse é um estado de êxtase. Recentemente eu não conhecia, não sei se vocês ouviram falar do Padre Pio. Nunca tinha ouvido falar desse Padre Pio. Gente, é interessantíssimo. Ele também tinha uma mediunidade assim impressionante, né? Ele também apareciam aquelas chagas similares ao Jesus crucificado, né? Que a gente sabe que São Francisco também tinham essas chagas, apareciam essas chagas nesse padre. Ele tinha a capacidade de estar num lugar e se apresentar em outro, né, em outra cidade distante, para a pessoa e até realizar curas. Ele tinha contato com planos espirituais nesse estado de profundo sono, de êxtase. Então é uma história fantástica, ele tem vários exemplos também, né? Então vocês percebem que são poderes da alma. E que alma nós estamos falando? De todos nós. Como nos tornar emancipados para gozar com o tempo dessas capacidades? Isso não está lá, mas eu achei interessante abordar, né? Como nós desenvolvemos essas potencialidades. Porque a gente vê que alguns conseguem fazer e fica parecendo extraordinário. Mas esses são poderes da nossa alma. Todos nós a possuímos. Em estado de latência. Como a gente desenvolve, como a gente vai se tornar emancipado, no sentido de maduro, espiritual, a ponto de ter as condições de viver esse campo espiritual, essas potências espirituais. Isso é uma questão que a gente coloca aqui para cada um pensar, que aí adentra no campo o quê? Dos valores morais, né? Exercícios de reflexão, de atenção, exercícios da oração constante, da meditação. Quem tem o hábito de meditar com frequência, de elevar o pensamento com frequência, da oração com frequência, vai perceber que vai desenvolvendo algumas condições como essa de emancipação. O sono vai ficar diferente, você vai correr risco de ter visitas naquele estado que eu falei, que você pensa que está acordado, mas não está, né? E pode ser visitas interessantes, a intuição. Então aí tem um outro ponto que é especial. O que essa emancipação que a gente falou aqui permite? Telepatia, a comunicação mente a mente, de encarnado para encarnado, porque a gente pode visitar não só desencarnado, os encarnados que também se emancipam, se visitam. E a gente pode se comunicar à distância. A gente pode fazer essas excursões no mundo espiritual, ou nos mundos complicadinhos, em regiões difíceis, né? Dependendo das nossas tendências. Interagir com outros desencarnados, poder desenvolver esta visão que é a dupla vista, né? E ainda tem aquele fenômeno, como eu até apresentei aqui do Padre Pio, bicorporeidade e transfiguração. Então a bicorporeidade é a consciência se apresentar em outro local, com a aparência, de modo que você fica assim, ué, por que você está aqui se você estava lá?
né? Então, isso é a bicorporeidade. E a transfiguração é a mudança de aspecto fisionômico. Eu nunca vi transfiguração, mas eu tenho algumas amigas que quando o Divaldo estava vindo aí um tempo, já tem algum tempo, e que ele ia naquele centro espírita, eu acho que lá na Tijuca, André Luiz, diz que Dr. Bezerra de Menezes se apresentava, e na hora que havia a manifestação de Dr. Bezerra de Menezes, através do Divaldo, o rosto do Divaldo se transfigurava e apresentava o rosto de Bezerra de Menezes. Isso todo mundo vendo, né? Então, a transfiguração é um fenômeno que todos podem ver. Impressionante, né, gente? Então, são os poderes da alma. E a gente já está caminhando para o encerramento. Nós precisamos aqui trazer uma conclusão do próprio Kardec, que eu acho muito interessante, né? A previdência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime de sua emancipação. Mas é também a porta para que a gente possa viver isso. Ela nos abre o livro de nossa destinação. É sermos espíritos em essência, na mais pura acepção, né? Deus coloca diariamente ao alcance dos seus olhos e de suas mãos os meios mais amplos e evidentes para o estudo desta psicologia experimental. Aqui, psicologia não como ciência, mas como a alma. A psicologia está relacionada à alma. Você poder ter na prática a vivência das potências da alma. Isso diariamente. Então, como a gente pode fazer esse processo de emancipação? Voltamos àquela indagação, né? Esse exercício diário de expansão da consciência, a começar pelo autoconhecimento. Gente, nada pode ser feito em favor do nosso crescimento se nós não temos a relação íntima conosco, com a nossa inteireza, com o nosso interior. Como ser médium de um espírito e captar a sua mensagem o mais fiel possível, se eu não consigo captar dentro de mim mesmo a minha própria realidade. Eu estou falando algo que soa um pouco como um tabu. Não se fala muito nesse sentido, mas é uma tecla que eu gosto de tocar. Até porque no próprio Livro dos Espíritos há esta afirmação. O meio mais prático de vencermos as tendências ruins e de nos desenvolvermos começa com autoconhecimento. Então, todo o trabalho de desenvolvimento tem que começar com autoconhecimento. Se a gente começa a ter familiaridade com a nossa alma, com as nossas sombras, como começou aqui a mensagem, chamando a atenção, os dons divinos estão aí, mas o que embaraçam que a gente tenha acesso a esses dons divinos, senão as nossas sombras, são as nossas velhas tendências, as nossas más inclinações, as nossas viciações, os nossos preconceitos, os nossos medos, que tem como chaga principal, aquela que dá origem a todo mal, o egoísmo, que é uma característica da nossa condição ainda evolutiva deste plano espiritual que nos encontramos aqui nessa terra. Então nós precisamos fazer este encontro, primeiro, anímico. O anímico é a alma com ela mesma, desenvolver a sua própria percepção, ter a coragem de estar diante das próprias sombras e tratá-las
com a ética cristã. A ética cristã é o que, gente? A bondade, a tolerância, a compaixão, o perdão. Devemos lidar com as nossas deficiências do modo cristão. Se conseguirmos realizar isto, vamos ao mesmo tempo estarmos mais acessíveis e mais sensíveis a estar com o outro. E fazendo este trabalho de sensibilidade, as potências da alma cada vez mais vão o quê? Em ascensão. Então, isso que aqui está falando será o futuro de toda a humanidade. Vamos estar mais nesse estado emancipado, nos comunicando mente a mente, vibração a vibração, com encarnados e desencarnados, naturalmente. Já pensou um mundo assim? Esse é o mundo do futuro que nos espera. Mas para isso, precisamos fazer isso o quê, gente? Que é também fazer a emancipação da nossa moralidade, a emancipação da nossa evolução, do nosso crescimento. Se tornar mais maduros espirituais. Gente, muito obrigada. Eu acho que eu acabei no tempo, não é isso? Acabou. Obrigada pela oportunidade. Desculpa qualquer limitação, né? Mas isso aqui, gente, é só um pouquinho, é um estímulozinho, porque o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, cada qual é responsável, é assim que Kardec recomenda, a retirar-se à sua intimidade e estudar, refletir, buscar links, relacionar, ok? E trazer isso traduzido para o seu entendimento. Isso que é o conhecimento, é o que vai nos dar base e vai nos dar condições de desenvolvermos cada vez mais. Um abração, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Agradecemos então por essas reflexões, por esse estudo tão esclarecedor que a Dalvanete nos trouxe. E já, apesar de não ser tarefa minha, né, eu já vou tomando a frente aqui, já pedindo que você venha outras vezes à casa, né, para nos trazer estudos assim tão... Tem que pedir ao médium de transporte lá, ó. O médium de transporte a gente resolve. Vou lá, ó, dá um cafezinho para ele. Isso daí a casa resolve, né? Bem, vamos então agora para a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe, o passe individual. Vamos pedir então aos passistas que por favor se posicionem e que as pessoas que vão tomar o passe permaneçam nos seus lugares. Que possamos permanecer então com os nossos pensamentos nesse instante voltados para o Mestre Jesus. Então que possamos todos pensar em Jesus. É isso aí.
Graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre querido, estamos chegando, Senhor, ao final da nossa reunião, agradecidos, Senhor, por tudo que aqui recebemos, por essa emoção boa que sentimos, por termos, Senhor, um local como esse, que nos serve como refrigério da alma, como ponto de estudo, como referência, Senhor, para as nossas buscas de melhoria como espíritos que somos. Pedimos, Mestre, que Tu possas envolver a Dalvanete, que nos trouxe o estudo de hoje, que ela possa, Senhor, ser amparada por Ti, para que possa, Mestre, continuar nesse trabalho de divulgação do ensinamento dessa doutrina que tanto nos esclarece e que tanto, Senhor, nos completa e conduz ao conhecimento. Não só o conhecimento que adquirimos através do estudo, nos livros, nas palestras, mas principalmente, Senhor, ao conhecimento de nós mesmos. Pedimos, Jesus, por todos os nomes colocados lá fora na caixinha de prece, por aqueles nomes também que não foram colocados, mas que estão nesse instante, nos nossos pensamentos, nos nossos corações, que todos possam, Mestre, ser ajudados por Ti e pela Tua misericórdia. Que possamos, Senhor, ao sairmos daqui, com os corações leves e agradecidos, levarmos para onde formos a Tua palavra, o Teu exemplo, os Teus ensinamentos, Senhor, de amor, de bondade e de caridade. Que nós possamos, Mestre, na volta aos nossos lares, dividirmos com todos aqueles que conosco convivem toda essa paz, toda essa tranquilidade que aqui encontramos. Assim, Senhor, agradecendo por tudo, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, convivendo. Estamos encerrando e pedindo a Tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga que coordena todo esse trabalho, para encerrarmos, Senhor, o nosso estudo, a nossa reunião no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.